A ideia de liberdade financeira que circula hoje na internet é extremamente sedutora e, em grande parte, equivocada. A narrativa mais popular é simples. Você acumula alguns investimentos, monta uma carteira de dividendos e, em algum momento, o dinheiro começa simplesmente a cair na sua conta todos os meses. Quase como um salário automático. A partir daí, o trabalho deixa de ser necessário e a vida passa a ser financiada pelos rendimentos do patrimônio. Essa ideia se espalhou rapidamente porque é intuitiva, fácil de entender e principalmente porque oferece uma promessa muito atraente, independência financeira sem complexidade. O problema é que essa narrativa ignora como o patrimônio realmente funciona ao longo do tempo. Quando a lógica simplificada da internet encontra a realidade dos mercados, da volatilidade e das retiradas de capital ao longo de décadas, muitas pessoas percebem que estavam construindo toda a estratégia em cima de premissas equivocadas. E é justamente aqui que a conversa começa a ficar mais interessante, porque três conceitos que muitas vezes são tratados como se fossem a mesma coisa, renda passiva, independência financeira e viver de patrimônio, na verdade são bastante diferentes. Entender essa diferença muda completamente a forma como um portfólio deveria ser estruturado. A primeira confusão costuma aparecer na própria definição de independência financeira. Muitas pessoas imaginam que liberdade financeira significa simplesmente viver dos rendimentos gerados pelos investimentos. A lógica parece direta. Se o patrimônio gera juros, aluguéis ou dividendos suficientes para pagar as despesas, o problema estaria resolvido. No entanto, quando observamos como portfólios realmente sustentam uma vida inteira de retiradas, percebemos que o mecanismo é um pouco diferente. Na prática, o que sustenta a independência financeira não é viver exclusivamente de rendimentos isolados, mas sim a capacidade de retirar todos os anos uma pequena parcela do patrimônio total sem comprometer a longevidade do capital. Esse conceito é conhecido como Safe Withdrawal Rate, ou taxa de retirada sustentável. Em termos simples, trata-se de uma estimativa de quanto um investidor pode retirar anualmente de um portfólio diversificado sem correr um risco relevante de esgotar o patrimônio ao longo do tempo. Estudos clássicos realizados em mercados desenvolvidos costumam apontar algo próximo de 4% ao ano como referência histórica. Isso significa que um portfólio de 5 milhões de reais, por exemplo, poderia sustentar retiradas próximas de 200 mil reais por ano, ajustadas pela inflação, mantendo uma probabilidade razoável de sobrevivência do capital ao longo de décadas. Se você quiser entender como estruturar esse tipo de estratégia na prática, desde o cálculo do patrimônio necessário até a construção de um portfólio pensado para décadas, esse é exatamente o tipo de tema que eu aprofundo na formação completa de Finanças e Investimentos. A proposta da formação é organizar esse raciocínio de forma estruturada, conectando teoria econômica, construção de portfólio e planejamento patrimonial de longo prazo. Para quem quiser se aprofundar, o link está na descrição. Quando trazemos essa lógica para a realidade brasileira, entretanto, a conversa tende a exigir um pouco mais de cautela. O Brasil tem um histórico de inflação mais volátil, ciclos econômicos mais abruptos e um ambiente estruturalmente mais incerto do que o observado em economias centrais. Por essa razão, muitos planejamentos patrimoniais trabalham com taxas de retirada entre algo próximo de 3% e 4% ao ano. A diferença parece pequena no papel, mas na prática altera de forma significativa o tamanho do patrimônio necessário para sustentar um determinado padrão de vida. É nesse ponto que muitas narrativas simplificadas sobre independência financeira começam a perder aderência com a realidade. Quando se entende essa lógica, surge também uma implicação importante. Independência financeira não depende de dividendos específicos, nem de uma carteira que pague renda mensal. O que realmente importa é o retorno total do portfólio, ou seja, a combinação entre valorização do capital e distribuições ao longo do tempo. Em outras palavras, independência financeira não é um problema de encontrar ativos que paguem renda. É um problema de construir um portfólio robusto o suficiente para financiar retiradas sustentáveis durante décadas. Outro ponto que costuma gerar muita confusão nessa discussão é a própria ideia de renda passiva. Em teoria, o conceito é simples: construir investimentos capazes de gerar fluxo de caixa sem exigir esforço contínuo. Na prática, porém, muitas estratégias vendidas como renda passiva estão muito longe disso. Carteiras baseadas na seleção de ações individuais, por exemplo, exigem acompanhamento constante. O investidor precisa escolher empresas, monitorar resultados, analisar balanços, avaliar mudanças estratégicas e decidir continuamente se deve manter ou alterar posições. Mesmo quando o objetivo é viver de dividendos, existe uma tomada de decisão permanente por trás da estratégia. Isso não significa que gestão ativa seja necessariamente errada. Existem investidores que gostam desse processo e que estão dispostos a dedicar tempo a ele. O problema aparece quando uma estratégia que exige monitoramento constante é apresentada como se fosse um sistema automático de geração de renda.
Quando se busca algo mais próximo de renda verdadeiramente passiva, o raciocínio tende a caminhar em outra direção. Em vez de tentar identificar quais empresas específicas serão vencedoras nas próximas décadas, o investidor pode simplesmente se expor ao desempenho agregado de mercados inteiros. É exatamente nesse ponto que veículos de gestão passiva passam a desempenhar um papel importante dentro de uma estratégia de construção de patrimônio. ETFs amplos que replicam índices globais permitem acesso simultâneo a centenas ou até milhares de empresas diferentes, com custos relativamente baixos e praticamente nenhuma necessidade de decisões frequentes. Em vez de depender da capacidade de selecionar vencedores, o investidor passa a capturar o crescimento do conjunto da economia global. Essa simplicidade estrutural se torna particularmente importante quando o horizonte de investimento envolve décadas. Estratégias muito complexas podem funcionar por algum tempo, mas também aumentam a probabilidade de erros e mudanças frequentes de direção ao longo do caminho. Existe ainda um outro mito persistente no universo dos investimentos, especialmente no Brasil: a ideia de que a melhor forma de alcançar a liberdade financeira é montar uma carteira voltada para dividendos. A lógica parece intuitiva. Se o investidor acumular ações que distribuem renda regularmente, bastaria atingir um volume suficiente desses ativos até que os dividendos pagos sejam capazes de cobrir suas despesas. O problema é que essa forma de pensar cria uma distinção artificial entre dividendos e valorização do capital. Do ponto de vista econômico, o que realmente importa é o retorno total de um investimento, chamado de total return. Quando uma empresa paga dividendos, o dinheiro simplesmente sai do caixa da companhia e passa para o acionista. Não existe criação de riqueza nova nesse processo. Além disso, carteiras focadas exclusivamente em dividendos frequentemente acabam concentradas em poucos setores da economia, o que reduz a diversificação e limita a exposição a empresas que reinvestem grande parte de seus lucros para crescer. Quando se passa a olhar para a independência financeira como um problema de engenharia patrimonial, outra dimensão passa a ganhar uma importância: a diversificação geográfica. Muitos investidores brasileiros constroem portfólios quase inteiramente concentrados no próprio país. Isso significa que o patrimônio fica exposto aos mesmos riscos que já afetam a renda, a carreira e a economia doméstica do investidor. Ao diversificar parte relevante da renda variável em mercados internacionais, o investidor passa a participar do crescimento de diferentes economias, setores e moedas. Isso não elimina riscos, mas reduz a dependência estrutural de um único país. Existe, entretanto, um detalhe importante que muitas vezes é negligenciado. Embora a diversificação internacional seja fundamental para o crescimento do patrimônio, a previsibilidade das retiradas depende da moeda em que o investidor realiza seus gastos. Por essa razão, muitos portfólios voltados para a independência financeira combinam duas estruturas complementares: uma parcela relevante em renda variável global, responsável pelo crescimento do patrimônio, e uma parcela em renda fixa na mesma moeda em que o investidor realiza suas despesas. Essa combinação ajuda a reduzir um risco pouco discutido, mas extremamente relevante: o risco de sequência de retornos. Esse risco surge quando os primeiros anos de retirada coincidem com um período ruim de mercado. Se o investidor for obrigado a vender ativos de renda variável logo após uma queda significativa, o impacto sobre o patrimônio pode ser muito maior do que parece. A presença de renda fixa na moeda de gastos funciona como um colchão que permite financiar despesas sem precisar liquidar ativos voláteis em momentos desfavoráveis. No fim das contas, liberdade financeira não é uma carteira de dividendos e muito menos um truque no mercado. É simplesmente a consequência de um patrimônio bem construído. Um patrimônio capaz de financiar a sua vida sem que você precise vender o seu tempo para pagar as contas.